Na festa de 3º aniversário da nossa filha, meu marido ergueu o copo e disse: "Vou levar minha filha hoje à noite, e não há nada que ninguém possa fazer a respeito." Ele disse isso logo depois de cantarmos parabéns, enquanto 40 convidados estavam ali com pratos de bolo nas mãos. Minha mãe deixou o garfo cair e meu pai começou a avançar, em direção a ele. Mas meu marido levantou a mão. "Antes que alguém chame a polícia, vocês devem saber que tenho a guarda total a partir desta manhã." Senti minhas pernas ficarem fracas, porque nem estávamos separados, muito menos divorciados. "Do que você está falando?" consegui dizer enquanto nossa filha Mia brincava com seus brinquedos. Novos, completamente alheia a tudo. Ele tirou um envelope pardo da jaqueta e o ergueu. "Ordem de custódia emergencial assinada pelo juiz Harrison às 9 horas desta manhã." Minha melhor amiga, Rachel, agarrou meu braço para me firmar. "Sob quais fundamentos?" ela exigiu, pois era assistente jurídica e entendia dessas coisas. "Mãe inapta, uso de substância, negligência, está tudo documentado." Ele estava mentindo, mas disse com tanta calma que as pessoas começaram a me olhar de forma diferente. Minha irmã Kate deu um passo à frente. "Isso é loucura, ela nem bebe vinho." Mas meu marido apenas sorriu. "Conte a ele sobre sua prescrição, Lauren. Aquela que você toma há 6 meses. Meu coração afundou porque eu sabia o que ele estava prestes a fazer. "Eu tomo remédio para a ansiedade prescrito pelo meu médico. Você sabe disso", eu disse, mas ele já estava balançando a cabeça. "Você toma 3 vezes a dose prescrita, você compra pílulas extras da sua amiga no hospital, eu tenho recibos." A amiga no hospital era minha prima que trabalhava na farmácia. Ela nunca tinha me vendido nada, mas eu não podia provar isso. Minha mãe vê Mia chorando enquanto ela está desmaiada no sofá. Ele continuou. "Tenho declarações de vizinhos preocupados." Os vizinhos preocupados eram o irmão dele e a esposa, que moravam a 2 casas de distância e me odiavam desde que eu os denunciei por deixarem o cachorro do lado de fora em um frio congelante. Minha mãe finalmente falou: "Estou aqui todos os dias. Lauren é uma mãe perfeita. O que você está realmente fazendo?" Foi quando o advogado do meu marido entrou, eu o reconheci do clube de campo. Robert Pearson, que cuidava de divórcios para homens ricos que queriam destruir suas esposas. "Senhora Coleman, precisamos discutir os termos da sua visitação supervisionada", disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. Visitação supervisionada. Eu estava começando a entrar em pânico agora. Eu não fiz nada de errado. Meu marido caminhou até Mia e a pegou no colo. "O papai vai levar você para a casa da vovó hoje à noite. Não vai ser divertido?" A mãe dele morava na Flórida. Ele a estava levando para fora do estado. Rachel pegou o celular. "Vou chamar a polícia, isso é sequestro." Mas Pearson, o advogado, interveio. "Eu não faria isso. Temos uma ordem judicial válida. Interferir seria crime." Foi quando meu pai notou algo. "Por que sua mala está no corredor e a da Mia também?" 3 malas estavam perto da porta da frente, já prontas. Isso tinha sido planejado por semanas, talvez meses. "Vamos embora depois da festa", disse meu marido, ainda segurando Mia, que estava ficando agitada. "Meu novo emprego começa segunda-feira em Miami." Novo emprego? Ele nunca mencionou nenhum emprego novo. Ele trabalhava na empresa do pai dele aqui na cidade. O tribunal concorda que a mudança é do melhor interesse de Mia, longe de influências negativas. Ele olhou diretamente para mim quando disse isso. Kate estava filmando tudo no celular, o que deixou Pearson nervoso. "Desligue isso, este é um assunto familiar privado." Mas Kate continuou gravando. "É a festa de aniversário da minha sobrinha. Posso filmar o que eu quiser." Foi quando o tio Paul, que estava quieto no canto, falou. Ele era um advogado de família aposentado. "Posso ver essa ordem de custódia?" Meu marido hesitou, mas entregou. Paul leu devagar. Depois leu novamente. "Isso está datado de hoje, mas faz referência a uma audiência de ontem. Onde foi realizada essa audiência?" Pearson respondeu rapidamente. "No gabinete do juiz Harrison, sessão de emergência." Paul sorriu. "O juiz Harrison está no hospital. Está lá há 1 semana. Teve um ataque cardíaco. Eu o visitei ontem." A festa ficou completamente silenciosa, e o rosto de Pearson mudou. "Você deve estar enganado. Talvez tenha sido o juiz Harrison Jr." Paul balançou a cabeça. "Não existe juiz Harrison Jr. O filho dele se chama Michael e é dentista." Meu marido colocou Mia no chão de repente. "Deve haver alguma confusão. Meu advogado cuidou de tudo." Mas Pearson já estava recuando. Em direção à porta. "Preciso fazer uma ligação. Verificar alguns detalhes." Paul ergueu os papéis. "Isso são falsificações, muito boas, mas falsificações. O selo está errado. O número do caso não corresponde ao formato do condado, e a assinatura do juiz está datada de quando ele estava inconsciente na UTI." Rachel já estava ao telefone com a polícia de verdade. Meu marido tentou sair, mas meu pai e 3 outros homens bloquearam a porta. "Você não vai a lugar nenhum com minha neta", disse meu pai calmamente. Meu marido se virou para Pearson. "Você disse que isso funcionaria. Você disse que ela nunca lutaria contra isso." Pearson estava suando agora. "Precisamos sair agora." Mas era tarde demais. 2 policiais entraram pela minha porta da frente menos de 3 minutos depois que Rachel fez a ligação. O mais jovem foi direto para o meu marido, enquanto seu parceiro se moveu em direção a Robert, que ainda tentava se aproximar do corredor. Meu pai e os outros homens se afastaram, mas ficaram perto o suficiente para bloquear qualquer rota de fuga. O tio Paul ergueu os documentos falsos e começou a falar antes que qualquer outra pessoa pudesse dizer algo. Ele apontou para o selo primeiro, depois para o número do caso, depois para a assinatura, explicando em detalhes por que cada parte estava errada. Os policiais ouviram atentamente, e um deles puxou um bloco de notas para anotar o que Paul estava dizendo. Meu marido continuava repetindo que tudo aquilo era apenas um grande erro, e que seu advogado havia cuidado de tudo corretamente. Ele disse isso com uma voz calma, como se estivesse tentando convencer a todos de que ele era o razoável ali. Robert tentou interromper, 2 vezes, mas o policial mais próximo a ele disse para ele ficar quieto e esperar a sua vez. Paul entregou os papéis e o policial mais jovem tirou fotos deles com o celular. O rosto do meu marido estava ficando vermelho agora, e ele continuava olhando para Robert como se esperasse que ele consertasse aquilo de alguma forma.
Robert apenas ficou ali suando e sem fazer contato visual com ninguém. O policial perguntou a Paul como ele sabia que o juiz Harrison estava no hospital, e Paul explicou que o havia visitado ontem à tarde. O policial fez um telefonema ali mesmo, na minha sala de estar para verificar, e eu pude ouvir alguém do outro lado confirmando que o juiz Harrison estava na UTI a semana toda. Meu marido começou a recuar em direção à cozinha, mas meu pai se moveu para bloquear aquela direção também. O policial disse ao meu marido para ficar parado e não se mover até que resolvessem aquilo. Mia estava sentada no chão brincando, com sua nova casa de bonecas, completamente alheia ao fato de que seu pai estava prestes a ser preso. Eu queria pegá-la e levá-la para outro cômodo, mas não conseguia me mexer. O detetive Jeremy Walton apareceu cerca de 20 minutos depois com roupas normais, como se tivesse sido chamado de casa. Ele tinha cabelos grisalhos e óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço. Ele falou com o tio Paul primeiro, e Paul repetiu toda a explicação sobre o selo falsificado, o formato errado do número do caso e a assinatura datada de quando o juiz Harrison estava inconsciente. Jeremy anotou tudo em um pequeno bloco e fez perguntas específicas a Paul sobre procedimentos judiciais e formatos de documentos. Então ele falou com Rachel, que mostrou a ele o celular com o vídeo que Kate havia gravado. Ele assistiu a coisa toda 2 vezes e pediu a Rachel para enviar para o e-mail dele imediatamente. Kate se aproximou e mostrou o celular dela também, já que ela tinha o arquivo de vídeo original. Jeremy perguntou quando ela começou a gravar e ela disse que foi logo quando Robert entrou pela porta. Ele assistiu a esse vídeo 3 vezes e eu pude ver a expressão dele mudar, quando chegou a parte em que meu marido disse que seu advogado cuidou de tudo. Jeremy fez vários telefonemas enquanto estava na minha sala de jantar. Eu podia ouvi-lo falando com alguém no tribunal, alguém no hospital e outra pessoa cujo cargo não conseguia entender bem. Cada ligação parecia deixá-lo mais sério. Ele olhou para o meu marido e Robert e disse a ambos para se sentarem no sofá e não conversarem entre si. Meu marido tentou discutir, mas Jeremy o interrompeu e disse que se ele não se sentasse em silêncio, então se sentaria algemado. Robert sentou-se imediatamente, mas meu marido levou mais alguns segundos antes de finalmente cair no sofá. Jeremy ligou para outra pessoa e o ouvi dizer algo sobre falsificação, fraude e possíveis acusações de sequestro. Minha mãe estava ao meu lado agora com a mão no meu ombro. Os convidados da festa ainda estavam lá assistindo a tudo se desenrolar como se fosse algum tipo de show. Ninguém tocava no bolo há mais de 1 hora. Jeremy guardou o telefone e caminhou até meu marido e Robert. Ele disse a ambos para se levantarem e colocarem as mãos nas costas. O rosto do meu marido ficou branco e ele começou a dizer que aquilo era loucura, que ele tinha direitos e que não podiam prendê-lo sem provas. Jeremy puxou as algemas e disse que a prova eram os documentos judiciais falsificados que ele tentou usar para sequestrar a filha. Robert começou a falar rápido sobre como ele era um advogado e que aquilo era um mal-entendido e que precisava ligar para seu escritório. Jeremy disse que ele poderia ligar para quem quisesse depois que chegassem à delegacia. O policial mais jovem algemou meu marido enquanto Jeremy algemava Robert. Jeremy leu os direitos de ambos com uma voz monótona, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. Ele listou as acusações como conspiração para cometer sequestro, falsificação de documentos judiciais, fraude e tentativa de sequestro parental através de fronteiras estaduais. Cada acusação fazia o rosto do meu marido ficar mais pálido. Os 40 convidados ficaram ali em completo silêncio assistindo 2 homens serem presos na festa de aniversário de uma criança de 3 anos. Jeremy perguntou se mais alguém tinha vídeos ou fotos do que aconteceu, e 3 pessoas levantaram seus telefones. Ele anotou seus nomes e informações de contato e disse que alguém entraria em contato. Os policiais começaram a conduzir meu marido e Robert em direção à porta da frente. Mia levantou os olhos de sua casa de bonecas e viu o papai algemado. Ela se levantou e perguntou: por que a polícia estava levando o papai embora? Sua vozinha era tão confusa e inocente. Senti algo quebrar dentro do meu peito. Porque como você explica isso para uma criança de 3 anos? Eu a peguei no colo, a abracei forte e disse que o papai tinha que ir falar com algumas pessoas, mas que ela o veria mais tarde. Ela começou a chorar e perguntar se o papai estava com problemas. Eu não sabia o que dizer, então apenas a abracei mais forte enquanto os policiais levavam meu marido porta afora. Ele olhou para trás uma vez, e eu não consegui ler sua expressão. Robert não olhou para trás. Rachel já estava ao telefone antes que os carros da polícia se afastassem da calçada. Ela ligou para seu chefe, que aparentemente se especializava em direito de família, e explicou toda a situação em frases rápidas. Eu podia ouvir o chefe dela fazendo perguntas, e Rachel respondendo enquanto andava pela minha cozinha. Ela contou a ele sobre os documentos falsificados, a tentativa de sequestro, a prisão e como precisávamos de ajuda imediatamente. O chefe dela disse algo, e Rachel assentiu, mesmo que ele não pudesse vê-la. Ela desligou e me disse que ele estava ligando para alguém que conhecia que cuidava de casos de custódia envolvendo sequestro parental. Em 1 hora, uma mulher chamada Victoria apareceu na minha casa. Ela tinha talvez uns 50 anos, cabelo escuro curto e carregava uma pasta de couro que parecia cara. Ela se sentou à mesa da minha cozinha e pediu que eu contasse tudo desde o início. Eu repassei toda a história enquanto ela fazia anotações em um bloco jurídico. Ela fez perguntas específicas sobre o comportamento do meu marido nos últimos meses e se eu havia notado alguma atividade em comum. Contei a ela sobre as malas prontas e o emprego em Miami do qual eu nunca tinha ouvido falar. Ela anotou tudo. Victoria explicou que as ações do meu marido, na verdade, tornaram meu caso de custódia muito mais forte, porque tentar sequestrar uma criança com documentos falsos mostrava um julgamento extremamente pobre e uma disposição para infringir a lei. Ela disse que entraríamos com o pedido de custódia emergencial logo na segunda-feira de manhã, junto com uma ordem de restrição para mantê-lo longe de mim e de Mia. Ela passou 2 horas na minha casa revisando tudo e preparando a papelada. Quando ela saiu, eram quase 9 horas da noite e Mia tinha adormecido no sofá. Os convidados da festa tinham ido embora às 8. Meus pais ficaram para ajudar a limpar a bagunça de bolo não comido e presentes não abertos. Kate também ficou. E ela se sentou comigo na cozinha depois que colocamos Mia na cama. Minha mãe e meu pai estavam na sala, guardando a decoração e embrulhando a comida que sobrou. Kate pegou o celular e assistimos ao vídeo dela quadro a quadro. Dava para ver tudo claramente. Meu marido anunciando que levaria Mia. Robert entrando e falando sobre visitação supervisionada.
As malas prontas perto da porta. Tio Paul expondo a falsificação. O rosto do meu marido quando percebeu que não ia funcionar. E o mais importante, dava para ouvir meu marido dizendo que seu advogado cuidou de tudo. Kate capturou as palavras exatas dele. Ela enviou o vídeo para o meu e-mail e para o e-mail de Victoria. E fez 3 cópias de backup em diferentes serviços de nuvem. Ficamos sentadas na minha cozinha até depois da meia-noite repassando cada detalhe. Kate continuava perguntando se eu estava bem, e eu continuava dizendo que sim, embora não tivesse certeza do que bem significava mais. Meu marido de 5 anos tinha acabado de tentar roubar nossa filha usando documentos legais falsos. Ele planejou isso por semanas, ou talvez meses. Ele empacotou as roupas da nossa filha, comprou passagens de avião e alugou um condomínio em outro estado. E ele fez tudo isso enquanto fingia que tudo estava normal. Enquanto me dava um beijo de despedida de manhã, perguntava o que eu queria para o jantar e brincava com Mia antes de dormir. Eu não conseguia processar. Meu cérebro continuava tentando fazer sentido daquilo e falhando. Passei o sábado e o domingo verificando todos os registros financeiros que pude encontrar. Meus pais levaram Mia ao parque para que eu pudesse me concentrar sem que ela fizesse perguntas. Puxei extratos bancários, faturas de cartão de crédito e contas de investimento. O que encontrei me deixou enjoada. Meu marido estava movendo dinheiro da nossa conta poupança conjunta há 3 meses. Pequenas quantias no início. 500 aqui, e 1.000 ali, depois quantias maiores. 3.000, 5.000. Quando somei tudo, quase $40.000 haviam desaparecido, transferidos para contas às quais eu não tinha acesso e não conseguia rastrear. Encontrei papelada enfiada no fundo da gaveta da mesa dele para um contrato de aluguel de condomínio em Miami. Ele tinha assinado há 6 semanas. O aluguel começava na próxima segunda-feira, que era exatamente quando ele disse que seu novo emprego começava. Exceto que não havia novo emprego. A empresa do pai dele era aqui. Ele estava planejando essa fuga há pelo menos 6 semanas, e provavelmente há mais tempo. Encontrei recibos de passagens de avião. 3 passagens só de ida para Miami datadas para amanhã. Ele realmente ia fazer isso. Levar Mia e desaparecer para a Flórida, onde a mãe dele o ajudaria a escondê-la de mim. Tirei fotos de tudo com meu celular e enviei para Victoria. Ela respondeu em 1 hora dizendo que isso era uma excelente prova de premeditação e ajudaria nosso caso significativamente. Tio veio no domingo à tarde com seu laptop. Ela passou o fim de semana todo pesquisando sobre Robert, usando suas conexões de assistente jurídica e acesso a bancos de dados jurídicos. O que ela encontrou explicava muita coisa. Robert esteve envolvido em 3 outros casos de custódia, onde pais acusavam mães de abuso de substâncias para ganhar a guarda. Em 2 desses casos, as acusações foram posteriormente provadas como completamente falsas. Em um caso, a mãe realmente processou Robert por negligência legal, mas o caso foi resolvido fora do tribunal com um acordo de confidencialidade. Rachel encontrou avaliações online de ex-clientes, e metade deles o chamava de antiético. Uma avaliação dizia que ele estava disposto a burlar regras para vencer casos. Outra dizia que ele sugeriu criar evidências, que não existiam. Uma terceira dizia que ele treinou um cliente para mentir sob juramento. Rachel imprimiu tudo e colocou em uma pasta para Victoria. Ela explicou que esse padrão mostrava que Robert visava especificamente mães com falsas acusações porque era uma estratégia eficaz e difícil de refutar rapidamente. Meu marido escolheu Robert especificamente porque precisava de alguém disposto a quebrar as regras, alguém disposto a forjar documentos judiciais e criar evidências falsas. Robert tinha a reputação de fazer o que fosse preciso para vencer, e meu marido encontrou exatamente o advogado corrupto certo para seu plano. Victoria me ligou na segunda-feira de manhã às 8. Ela já havia entrado com moções de emergência no Tribunal de Família e tínhamos uma audiência marcada para quarta-feira à tarde. Ela explicou que a gravidade das acusações e a clara evidência de tentativa de sequestro convenceram o juiz a acelerar nosso caso. Meu marido havia sido libertado sob fiança no domingo à noite, mas havia uma ordem de restrição temporária em vigor. Ele não podia chegar a menos de 150 metros de mim ou de Mia, e não podia nos contatar de forma alguma. Victoria disse que os pais dele contrataram um advogado diferente para lutar pelo caso de custódia, já que Robert estava enfrentando acusações criminais. Ela me avisou que o novo advogado tentaria minimizar o que aconteceu e pintar meu marido como um pai, desesperado que fez escolhas ruins. Precisávamos estar prontos para combater essa narrativa com fatos e evidências. Passei segunda e terça-feira me preparando para a audiência. Victoria veio à minha casa nos 2 dias para repassar meu depoimento e revisar todas as evidências que tínhamos. Os documentos falsificados, o vídeo de Kate, os registros financeiros mostrando premeditação, o contrato de aluguel em Miami, as malas prontas, meus testes de entorpecentes limpos do meu exame anual de 2 meses atrás, que provavam que eu nunca havia abusado da minha medicação. Cada peça se encaixava para mostrar que aquilo não foi um erro desesperado, mas um crime cuidadosamente planejado. Quarta-feira à tarde, sentei-me em um tribunal enquanto o novo advogado do meu marido argumentava que a falsificação foi toda a ideia de Robert. Ele alegou que meu marido era apenas um pai preocupado que queria proteger sua filha do meu suposto problema com entorpecentes, e disse que meu marido foi manipulado por um advogado antiético, e não sabia que os documentos eram falsos. Victoria se levantou e destruiu esse argumento em menos de 5 minutos. Ela apresentou o contrato de aluguel do condomínio em Miami, assinado há 6 semanas, os registros financeiros mostrando transferências sistemáticas de dinheiro ao longo de 3 meses, as malas prontas, que provavam que ele estava pronto para sair imediatamente, as passagens de avião compradas 2 semanas antes da festa de aniversário. Cada prova mostrava planejamento e intenção. Então ela apresentou os resultados do meu teste do meu exame anual, provando que eu nunca abusei da minha medicação para a ansiedade. Meu médico até escreveu uma carta confirmando que eu tomava minha prescrição exatamente conforme as instruções, e nunca pedi recargas antecipadas, ou mostrei quaisquer sinais de vício. Victoria reproduziu o vídeo de Kate para o juiz mostrando as próprias palavras, do meu marido, admitindo que seu advogado cuidou de tudo. O juiz assistiu 2 vezes. A audiência durou 53 minutos no total. A juíza Victoria sentou-se em sua bancada revisando a análise escrita do tio Paul sobre a falsificação. Ela assistiu ao vídeo de Kate 3 vezes. Ela leu o depoimento do meu médico e olhou para os resultados limpos do meu teste de substâncias.
Ela examinou o contrato de aluguel do condomínio em Miami, os registros, financeiros e as passagens de avião. Então, ela olhou para o meu marido e perguntou diretamente se ele sabia que os documentos de custódia eram falsificados. O advogado dele tentou responder por ele, mas a juíza disse que queria ouvir do próprio meu marido. Ele disse que confiava em seu advogado e não sabia que os documentos eram falsos. A juíza Victoria perguntou a ele sobre o condomínio em Miami e por que ele havia assinado um contrato há 6 semanas se essa era uma decisão repentina e desesperada. Ele não tinha uma boa resposta. Ela perguntou sobre os $40 mil que ele havia transferido, as malas prontas e as passagens de avião. Ele continuou dizendo que estava tentando proteger Mia do meu problema com entorpecentes, mas não conseguia explicar por que estava planejando isso há meses se fosse realmente uma emergência. A juíza Victoria me concedeu a guarda total, temporária, com visitação supervisionada apenas para meu marido. Ela disse que ele poderia ver Mia 2 horas por semana em um centro de visitação, supervisionada com um monitor nomeado pelo tribunal presente. Ela parecia genuinamente zangada quando falou sobre os documentos falsificados. Ela disse que forjar documentos judiciais e a assinatura de um juiz minava todo o sistema legal e demonstrava um completo desrespeito pela lei. Ela disse que meu marido havia traumatizado sua filha e destruído qualquer confiança que existisse em seu casamento. Ela marcou outra audiência, para 3 meses depois para rever o acordo de custódia, mas deixou claro que as ações dele haviam prejudicado seriamente seu caso para qualquer tipo de guarda compartilhada no futuro. 2 dias após a audiência de custódia, Kate me ligou enquanto eu preparava o almoço para Mia. Ela me disse que o detetive Walton queria revistar o escritório de Robert e precisava saber se eu tinha mais alguma informação sobre ele. Dei a ela tudo o que havia encontrado online sobre seus casos anteriores e as avaliações de clientes irritados. O detetive conseguiu um mandado de busca naquela tarde e examinou os arquivos de Robert com outros 2 policiais. Eles encontraram modelos no computador dele para ordens de custódia falsas com espaços em branco onde ele podia preencher nomes e datas. Havia 6 outros arquivos de casos onde ele havia criado documentos falsos para clientes que queriam tirar os filhos de suas ex-esposas. Um arquivo tinha anotações sobre subornar um funcionário do tribunal para usar números de casos reais para que as falsificações parecessem mais reais. Robert tentou alegar sigilo advogado-cliente quando o detetive o questionou sobre os arquivos, mas o detetive Walton explicou que o privilégio não cobre conspiração criminosa. Robert estava enfrentando acusações em vários casos agora, não apenas no meu. O detetive me ligou naquela noite para me contar o que haviam encontrado, e disse que Robert provavelmente passaria anos na prisão se fosse condenado por todas as acusações. Senti-me aliviada por saber que ele não poderia ferir outras famílias da maneira que tentou ferir a minha. Na manhã seguinte, meu telefone começou a explodir de notificações. Os pais do meu marido haviam postado no Facebook alegando que eu estava mantendo a neta longe deles injustamente. A mãe dele escreveu um post longo sobre como ela era uma avó amorosa, que só queria ver Mia e que eu estava sendo cruel ao impedir as visitas. Vários amigos deles comentaram com mensagens de apoio sobre os direitos dos avós e como era terrível eu estar punindo-os pelos erros do filho. Nenhuma dessas pessoas estava na festa de aniversário, então não sabiam o que realmente havia acontecido. Kate viu as postagens primeiro e ligou para Rachel imediatamente. Elas passaram a hora seguinte escrevendo respostas factuais explicando que meu marido havia sido preso por tentar sequestrar Mia usando documentos judiciais falsificados. Rachel postou links para os artigos de notícias sobre a prisão e as acusações. Kate postou capturas de tela dos registros do tribunal mostrando a ordem de restrição e os motivos para ela. Em poucas horas, os comentários mudaram completamente. As pessoas começaram a perguntar aos pais do meu marido por que estavam defendendo alguém que forjou a assinatura de um juiz e tentou levar uma criança para outro estado. A mãe dele apagou a postagem original, mas àquela altura, dezenas de pessoas já haviam compartilhado com seus próprios comentários sobre a situação. Meu sogro postou uma resposta irritada alegando que estávamos espalhando mentiras sobre seu filho, mas isso só fez com que mais pessoas procurassem os registros do tribunal por conta própria. No final do dia, a campanha deles nas redes sociais tinha saído completamente pela culatra, e vários amigos deles me pediram desculpas em particular por comentarem sem saber a história completa. 2 semanas após a festa de aniversário, minha prima Sarah me ligou, chorando tanto que eu mal conseguia entendê-la. Ela trabalhava na farmácia do hospital, e investigadores apareceram naquela manhã fazendo perguntas sobre se ela havia me vendido pílulas ilegalmente. Meu marido havia dito a eles que ela era minha fonte de medicação extra para a ansiedade, e eles precisavam verificar as alegações dele. Sarah estava apavorada com a possibilidade de perder o emprego ou ser presa, mesmo sem nunca ter feito nada de errado. Senti-me horrível por as mentiras do meu marido estarem afetando pessoas inocentes que não tinham nada a ver com nossos problemas conjugais. Liguei para Victoria imediatamente e ela me disse para pedir a Sarah que trouxesse todos os seus registros de emprego, mostrando cada receita que ela já havia aviado. Victoria explicou que os registros provariam que Sarah nunca havia aviado nenhuma receita suspeita para mim e a investigação a inocentaria completamente. Dirigi até o apartamento de Sarah e sentei com ela enquanto ela reunia 3 anos de registros da farmácia. Ela continuava pedindo desculpas por estar com medo, e eu continuava dizendo a ela que não tinha nada pelo que se desculpar, porque meu marido era quem havia mentido sobre ela. Levamos os registros para o escritório de Victoria naquela tarde e ela fez cópias de tudo. Ela ligou para os investigadores ali mesmo e explicou que os registros de Sarah provavam que ela nunca havia vendido pílulas para ninguém ilegalmente. O investigador disse que verificariam os registros e encerrou aquela parte da investigação em 1 semana. Sarah me abraçou muito forte quando saímos do escritório de Victoria e me fez prometer avisá-la se houvesse algo que ela pudesse fazer para ajudar no caso de custódia. 3 dias depois, o detetive Walton chamou o irmão e a cunhada do meu marido para entrevistas sobre suas declarações como vizinhos preocupados. Eles haviam dito ao meu marido que me viram desmaiada no sofá enquanto Mia chorava, e ele usou essas declarações nos documentos de custódia falsos. O detetive fez perguntas específicas sobre datas e horários e o que exatamente eles haviam testemunhado. Sob interrogatório, eles admitiram que meu marido havia pedido que dissessem que me viram desmaiada, embora nunca tivessem realmente presenciado nada parecido. O detetive informou-os de que fornecer declarações falsas em um caso de custódia era crime e que eles mesmos poderiam enfrentar acusações.
De repente, eles começaram a voltar atrás e alegar que haviam entendido mal o que meu marido queria que dissessem. Disseram que achavam que ele só queria que fossem solidários e não perceberam que ele usaria suas palavras em documentos legais. O detetive disse que a cooperação deles seria anotada, mas que ainda precisariam fornecer declarações por escrito corrigindo suas mentiras anteriores. Meu pai soube da entrevista por meio de seu amigo que trabalhava na delegacia e me ligou rindo de como eles se voltaram rápido contra meu marido quando perceberam que também podiam se meter em encrenca. Naquela mesma semana, Mia começou a ter pesadelos, com a polícia e pessoas a levando embora. Ela acordava gritando no meio da noite perguntando onde eu estava e se a polícia voltaria. Durante o dia, ela me seguia de cômodo em cômodo e ficava ansiosa sempre que eu saía de sua vista por mais de alguns minutos. Eu não conseguia nem ir ao banheiro, sem que ela ficasse do lado de fora da porta perguntando se eu ainda estava lá. Victoria recomendou uma terapeuta infantil chamada Lorraine Burke, que trabalhava com crianças pequenas que haviam passado por situações assustadoras. Liguei para Lorraine naquela tarde e consegui uma consulta para a semana seguinte. A primeira sessão foi apenas comigo, e Lorraine conversando sobre o que aconteceu na festa de aniversário, enquanto Mia brincava com brinquedos no canto. Lorraine explicou que crianças da idade de Mia não entendem coisas legais, mas entendem quando os adultos estão assustados ou zangados, e quando sua rotina normal é interrompida. Ela disse que começaríamos sessões semanais onde Mia poderia brincar com bonecas e gradualmente falar sobre a festa de aniversário, assustadora de maneiras que fizessem sentido para uma criança de 3 anos. Após aquela primeira sessão, Mia parecia um pouco mais calma, e Lorraine me deu técnicas para ajudá-la a se sentir segura em casa. Começamos as sessões semanais e, lentamente, Mia começou a agir mais como ela mesma novamente, embora ainda tivesse noites ruins às vezes. 2 semanas depois, sentei-me no tribunal vendo Pearson caminhar até o banco das testemunhas. O promotor havia feito um acordo com ele, e agora ele estava testemunhando contra meu marido em troca de uma sentença mais leve. Pearson parecia mais velho do que eu me lembrava da festa de aniversário, e manteve os olhos baixos enquanto fazia o juramento. O promotor começou com perguntas básicas sobre como ele conheceu meu marido, e quando discutiram questões de custódia pela primeira vez. Pearson explicou que meu marido foi ao escritório dele cerca de 4 meses antes da festa de aniversário, perguntando especificamente sobre custódia emergencial e como obtê-la sem que o outro genitor soubesse. O promotor mostrou a ele e-mails impressos e perguntou se ele os reconhecia. Pearson confirmou que eram reais e que meu marido havia enviado várias mensagens perguntando sobre quais evidências seriam necessárias para provar que eu era uma mãe inapta. Um e-mail do meu marido listava ideias, incluindo abuso de entorpecentes e negligência, e perguntava se isso seria suficiente para um juiz conceder a custódia emergencial. Outro e-mail discutia o plano de levar Mia para a Flórida imediatamente após obter a ordem de custódia. Pearson admitiu que disse ao meu marido que uma custódia emergencial legítima exigiria evidências reais e audiências judiciais. Mas meu marido insistiu dizendo que precisava de algo mais rápido. O promotor perguntou diretamente se Pearson havia sugerido a criação de documentos falsificados. Pearson disse que meu marido foi quem sugeriu primeiro, mas que ele concordou em ajudar porque meu marido ofereceu pagar $50 mil. O advogado do meu marido tentou objetar várias vezes, mas o juiz o rejeitou, porque o depoimento de Pearson fazia parte de seu acordo judicial. O promotor apresentou mais e-mails, mostrando Pearson e meu marido discutindo exatamente o que a ordem de custódia falsa deveria dizer e como fazê-la parecer autêntica. Meu marido forneceu todas as informações falsas sobre meu suposto problema, com substâncias e as declarações dos vizinhos preocupados de seu irmão. Pearson pegou essas informações e criou os documentos falsificados usando modelos que desenvolveu para outros casos. O advogado de defesa tentou argumentar durante o contra-interrogatório que Pearson estava mentindo para conseguir um acordo melhor, para si mesmo, mas os e-mails tornavam impossível negar o que havia acontecido. Cada detalhe que Pearson descreveu coincidia com os documentos que o tio havia analisado na festa. Quando Pearson finalmente deixou o banco das testemunhas, ele ainda não olhava para mim ou para meu marido. O julgamento continuou, por mais uma semana com mais testemunhas e evidências, mas todos sabiam que o resultado foi decidido após o depoimento de Pearson. O júri recebeu o caso em uma tarde de sexta-feira, e todos nos sentamos no tribunal esperando. Rachel segurou minha mão enquanto Kate sentava do meu outro lado enviando atualizações, por mensagem para nossos pais. Victoria me avisou que júris podiam levar dias para decidir, mas este voltou em menos de 3 horas. O oficial de justiça nos disse que o júri havia chegado a um veredicto e precisávamos voltar ao tribunal. Minhas pernas tremiam ao entrar novamente, e eu não conseguia olhar para o meu marido, sentado na mesa da defesa. O juiz perguntou ao presidente do júri se eles haviam chegado a um veredicto, e ele disse que sim. Culpado de conspiração para cometer sequestro. Culpado de falsificação. Culpado de fraude. O rosto do meu marido ficou completamente branco, e seu advogado colocou a mão em seu ombro, mas ele apenas ficou lá, olhando para frente. O juiz marcou uma audiência de sentença para 2 semanas depois, e meu marido foi levado de volta à custódia porque a promotoria argumentou que ele apresentava risco de fuga. Viu o oficial de justiça colocar as algemas nele e levá-lo pela porta lateral. Rachel me abraçou no corredor do lado de fora, e Kate estava chorando, embora tentasse esconder. Victoria disse que esse era o melhor resultado possível e que ajudaria enormemente no caso de custódia. A audiência de sentença foi mais curta do que eu esperava. O promotor pediu a pena máxima porque meu marido tentou sequestrar uma criança e abusou do sistema legal. O advogado do meu marido argumentou que ele era réu primário e que havia cometido um erro terrível por desespero. A juíza não pareceu impressionada com esse argumento. Ela disse que as ações do meu marido representavam uma grave quebra de confiança e um abuso do sistema legal que poderia ter traumatizado uma criança pequena. Ela o sentenciou a 3 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 18 meses. Meu marido não reagiu quando ela anunciou a sentença. Os pais dele estavam sentados no fundo do tribunal, e a mãe começou a chorar alto, mas o pai apenas parecia zangado. A juíza acrescentou que meu marido precisaria pagar a restituição dos meus honorários advocatícios e que ela recomendava que ele tivesse apenas visitação supervisionada com Mia, mesmo após sua libertação. Assim que a audiência terminou, os pais do meu marido tentaram se aproximar de mim no corredor,
Mas Victoria se colocou entre nós e disse a eles que qualquer comunicação precisava ser feita através dos advogados. Dentro de uma semana após a condenação criminal, o Tribunal de Família agendou uma audiência sobre a custódia permanente. Os pais do meu marido entraram com uma moção pedindo direitos de visitação para os avós, o que me surpreendeu porque eles mal participavam da vida de Mia, antes de tudo isso acontecer. Victoria explicou que os avós podiam solicitar visitação em nosso estado e que o tribunal consideraria o que era melhor para Mia. Tivemos uma reunião no escritório de Victoria para discutir como lidar com o pedido deles. Eu queria dizer não completamente porque ainda estava com muita raiva de tudo o que o filho deles tinha feito. Mas Victoria ressaltou que Mia não deveria perder toda a sua família paterna, só porque o pai havia cometido crimes. Ela sugeriu visitas supervisionadas 2 vezes por mês como um meio termo. Rachel achou que eu estava sendo generosa demais, mas Kate concordou com Victoria, que Mia poderia querer um relacionamento com os avós quando ficasse mais velha. Depois de pensar sobre isso por vários dias, concordei com as visitas supervisionadas, com condições estritas sobre onde e quando poderiam acontecer. 5 meses depois daquela terrível festa de aniversário, eu estava diante de uma juíza do tribunal de família esperando para ouvir a decisão final sobre a custódia. Meu marido estava na prisão há 3 meses àquela altura, e seu advogado argumentou que ele ainda deveria ter direitos de visitação assim que fosse libertado. Victoria apresentou provas da tentativa de sequestro, os documentos falsificados e a condenação criminal. Ela também tinha declarações de Lorraine sobre como a tentativa de sequestro afetou Mia emocionalmente. A juíza revisou tudo e disse que era um dos casos de custódia mais claros que ela já tinha visto. Ela me concedeu a custódia legal e física total de Mia, com meu marido recebendo visitação supervisionada apenas após sua libertação da prisão. A juíza também ordenou que ele pagasse pensão alimentícia e me reembolsasse pelos honorários advocatícios. Embora Victoria tivesse me avisado que cobrar dinheiro de alguém na prisão seria difícil, e eu não deveria contar muito com isso. Meus pais estavam no tribunal, e minha mãe chorou quando a juíza anunciou a decisão. Sair daquele tribunal sabendo que Mia estava legalmente segura, foi como se eu pudesse finalmente respirar direito pela primeira vez em meses. Lorraine me chamou para uma reunião sem Mia para discutir seu progresso. Ela disse que Mia estava muito melhor, e os pesadelos haviam diminuído significativamente nas últimas semanas. Mia ainda ficava ansiosa perto dos parentes do pai antes de suas visitas supervisionadas, e precisava de segurança extra depois, mas no geral ela estava processando o trauma de maneiras saudáveis. Lorraine recomendou continuar a terapia semanal por pelo menos mais 6 meses porque processar esse tipo de trauma levava tempo e consistência. Perguntei se Mia se lembraria do que aconteceu quando ficasse mais velha, e Lorraine disse que provavelmente sim, mas que a terapia agora a ajudaria a entender que não era culpa dela. Conversamos sobre sinais de alerta a serem observados, como regressão no comportamento ou novos medos, e Lorraine me deu estratégias para lidar com perguntas difíceis, quando Mia tivesse idade suficiente para fazê-las. Saindo daquela consulta, senti-me grata por termos encontrado Lorraine, porque eu não conseguia imaginar navegar, por isso sem ajuda profissional. A situação financeira continuava piorando, apesar da vitória na custódia. Meus pais se ofereceram para me ajudar a refinanciar a casa, para lidar com a dívida que meu marido havia deixado para trás. Passamos um fim de semana examinando toda a papelada e descobrimos que ele havia feito um empréstimo, com garantia do imóvel que eu desconhecia, além de estourar os limites dos cartões de crédito. A dívida total era de quase $80 mil, sem contar os honorários advocatícios. Meu pai conversou com o banco dele sobre opções de refinanciamento. E, eventualmente, conseguimos uma nova hipoteca, que consolidou a maior parte da dívida, mas aumentou meus pagamentos mensais. Peguei trabalho extra de design gráfico freelance, à noite, depois que Mia ia para a cama, para cobrir os custos legais e de terapia contínuos que o seguro não pagava totalmente. Algumas semanas eu trabalhava até meia-noite ou mais tarde apenas para dar conta de tudo. Ou continuaram sendo apoiadoras, constantes durante tudo isso. Elas vinham jantar 2 vezes por semana e ajudavam a cuidar das crianças quando eu precisava. Trabalhar até tarde ou comparecer a reuniões legais. Rachel trazia mantimento sem perguntar. E Kate começou um fundo para a faculdade, de Mia usando o dinheiro que estava economizando para as férias. Tê-las por perto tornava os dias difíceis suportáveis. 8 meses depois que meu marido tentou sequestrar Mia em sua festa de aniversário, estávamos construindo algo que parecia mais seguro e estável do que nossa antiga vida jamais foi. Mia sorria mais agora e ria de coisas bobas como costumava fazer, antes de tudo acontecer. Ela ainda perguntava pelo papai às vezes, e eu dizia a ela que ele estava longe, mas que a amava, o que parecia a coisa certa a dizer, embora eu não tivesse certeza se era verdade. As visitas supervisionadas com os avós aconteciam 2 vezes por mês em um centro familiar no centro da cidade. E embora Mia parecesse bem com eles, ela ficava sempre mais quieta, por 1 ou 2 dias depois. Continuei levando-a para a terapia toda semana porque Lorraine disse que a consistência importava mais do que qualquer outra coisa agora. Meus pais vinham jantar na maioria dos domingos, e meu pai começou a ensinar Mia a andar, de triciclo na entrada da garagem. A pressão financeira ainda era avassaladora e alguns meses eu não tinha certeza de como faria todos os pagamentos, mas estávamos conseguindo. Eu ainda estava com raiva da traição e provavelmente ficaria por muito tempo, mas também estava grata por o tio Paul ter exposto a falsificação antes que meu marido pudesse levar Mia embora. Estávamos nos curando lenta, mas genuinamente. E aprendi que, às vezes, os piores momentos revelam quem realmente ama e apoia você. Mia estava segura e isso era o que mais importava.